Depois eu edito e quebro os vídeos em aula e jogo no grupo, tá? Ah, estão me ouvindo? Bom, pessoal, vou fazer uma explicação rápida, tá? Daquele material que eu passei para vocês. Aí, conforme for surgindo as dúvidas, vocês vão mandando. Aí pode abrir o áudio e perguntar, tá? Conforme eu for seguindo a apresentação, beleza? Vamos começar aqui com a parte da formação do preço. Por que eu estou colocando para a gente abordar essa parte da formação do preço? A gente vai que a gente tem que abordar primeiro a formação do preço em si, né? A formação do preço, aí depois a gente entra na parte das ondas de Elliott, que está interligada com a teoria de Dow, né? Que é o ciclo do mercado. Porque dominando a formação do preço, né? A formação do preço em si, essa parte das ondas de Elliott e teoria de Dow, de forma resumida, fica mais fácil para você pegar os macetes do volume, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui deixa eu ver se tem mais alguém pendente de entrar. Tem. Vamos começar. Formação do preço. Neste primeiro momento, veremos como se dá a formação, ou melhor dizendo, a ação do preço ou posicionamento dentro do candle. Por que eu coloquei aqui a ação e o posicionamento, né, na formação do preço? Porque é a ação do preço aqui em si, tá? É a ação e o posicionamento de compradores e vendedores dentro da vela, tá? A primeira informação é que assim, vocês estudando o volume, vocês devem ter focado na parte de oferta e demanda macro, tá? Essa parte de oferta e demanda macro a gente vai estar vendo na próxima aula, que vai ser sobre, na próxima live, né? Que vai ser sobre as ondas de Elliott, tá? E abordando um pouquinho da teoria de Dow. Aqui eu estou focando na parte micro, tá? Na parte unitária, que é a vela, perfeito? A primeira informação que temos que observar é que o candle é formado por oferta e pela demanda. Resumidamente, temos que a oferta é o corpo e a demanda é o pavio. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Um exemplo aqui exemplificando não, o corpo sendo a oferta, e aqui embaixo exemplificando que os pavios são a demanda, né? Demanda de venda e demanda de compra, tá? Depois que a gente terminar a parte de posicionamento, eu explico por que eu coloco desse jeito aqui, tá? Que o pavio superior é demanda de venda e o pavio inferior é demanda de compra, perfeito? O próximo tópico. Tendo esse conhecimento inicial, passaremos a analisar o segundo ponto, qual seja como se dá a formação do preço, ação ou ainda posicionamento do preço dentro do candle. Faremos primeiro uma análise prévia do candle vermelho e depois do candle verde. Vamos começar pelo candle vermelho. Então, deixa eu só ver aqui antes se tem alguma coisa. Tem mais gente para entrar. Pronto. Ó, estudando só o price puro, você vai aprender isso aqui só, tá? Que o candle vermelho ele abre em cima, certo? E ele fecha aqui embaixo, né? E ele deixa uma máxima e deixa uma mínima, tá? Essa informação geral que você aprende, tá? Estudando o price seco. Só que assim, com a minha bagagem que hoje eu tenho, que
querendo ou não, eu fugi um pouco do price e fui aprofundar para fazer operações micro com mais precisão, tá? Aí eu acabei passando um pouco pela psicologia dos candles, tá? E recentemente eu dei uma aprofundada na lógica do preço. E isso me deu uma visão diferente do candle, né? Uma visão mais ampla, tá? Que assim, eu tenho que um estudo complementa o outro, tá? Vamos lá. Aquela ali é a visão geral, né, que a gente aprende no price. Agora vamos com a visão que eu tenho hoje. Ó, você tem essa imagem, certo? Esse candle vermelho. Só que dentro para esse candle fechar desse jeito, ele teve toda uma movimentação, tá? Uma ação ou posicionamento dentro dele. Aqui a gente vai começar a dar uma esmiuçada nele. Ó, observe a movimentação inicial que o candle faz. Ó, ele abre, certo? Ele abre, aí ele negativa, que o pessoal fala, né? Ele abre e sobe. Então o candle vermelho ele abre em cima, tá? Aí ele subiu. No que ele subiu, aqui ele acaba encontrando um ponto de resistência de venda, tá? Se ele encontrando um ponto de resistência de venda, um posicionamento de venda, tá? Um domínio de defesa, fica a critério de como você se identifica melhor, tá? Essa movimentação ela trava e é jogada para baixo de novo, tá? Que aqui no caso é uma injeção de preço ou ignição, que eles falam, tá? Aí joga o preço para baixo, tá? Aqui, ó, é jogada para baixo, ele vem até aqui nesse ponto, tá? Que no caso vai fazer a mínima, certo? Nessa mínima ela encontra um novo posicionamento de compra, tá? Uma defesa de compra, e ela acaba sendo repelida para cima de volta. Então, aqui ela acaba encontrando um posicionamento de compra, né? Uma defesa, e ela é repelida para cima, tá? E essa movimento de bate-volta que é feito, tá? Ela desceu com tudo, bateu no ponto de defesa, retraiu e, consequentemente, fechou o preço, tá? Aqui a gente tem aqui fala o fechamento do preço, né? Ó, quem abriu foi os vendedores, certo? Melhor, quem abriu foi a venda, só que aí teve uma entrada de compra, certo? Bateu num posicionamento peraí, bateu num posicionamento de venda, né? Desceu, injetou o preço até aqui embaixo, certo? Fazendo a mínima. Aqui também teve um novo posicionamento que repeliu o preço para cima, tá? Que foi a entrada de compra e ocasionando o fechamento do preço, certo? Vamos para a parte do candle verde agora. O candle verde é o contrário, tá? O candle verde ele abre aqui embaixo, certo? E fecha em cima, tá? Essa aqui é a visão também geral do price, tá? Então abre aqui, fecha aqui, ele deixa uma máxima, deixa uma mínima, tá? Na visão geral, o pavio superior é a máxima, o pavio inferior é a mínima. Agora com a visão masterizada, essa parte aqui junta um pouco do conhecimento de psicologia dos candles, tá? E um pouco do conhecimento de da lógica do preço, tá? Aqui o candle abre, né? Quem abre esse candle é os vendedores, certo? Jogando o preço para baixo, tá? Chega num determinado patamar, né? Ele é travado numa defesa, tá? Ou num posicionamento e é repelido para cima, ele é injetado para cima, tá? Aqui ele vai subir até deixar a nossa máxima, certo? Ele chegando aqui nesse ponto máximo dele, ele vai sofrer uma nova ação, tá? Porque ali em cima tem um novo posicionamento, tá? Não, aqui em cima tem um novo posicionamento, um posicionamento de venda, tá? É uma defesa de venda. Aí esse posicionamento ele faz com que o preço seja repelido, tá? Ele é jogado para baixo e ocasiona o fechamento do candle, certo?
o posicionamento de vendedores, fechamento da vela, tá? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês, eu não sei quais são os padrões de candlestick que vocês operam, tá? Que vocês já tenham estudado e tenham se dedicado para operar esses padrões. Mas assim, fazem essa análise, tá? Essa interpretação desses padrões que vocês usam para ver quem que abriu, quem que fechou, como que se deu a ação do candle, é, na, como que se deu, né, a ação dentro do candle, nesse padrão de candle que você escolheu, tá? Que você vai perceber que vai fazer muita diferença, tá? Ah, bom, antes da gente ir para o próximo tópico, aqui nesse primeiro ponto aqui, vocês têm dúvida? Pode abrir o áudio aí para perguntar. Dúvidas? Pode perguntar, fica à vontade. Até agora sem dúvida, João. Tranquilo. Então vamos para o próximo tópico. Aqui. Vamos lá. Aqui a gente vai. Isso aqui eu até fiquei de fazer uma explicação para um amigo e acabei não fazendo. Deixa eu ver se ele está aqui na live. Acho que ele está na live. Eu vou explicar aqui, ele já viu. Ó, a movimentação a movimentação que ocorre dentro de um candle, ela faz um pivô, na verdade é um nano pivô, né? Que é uma operação nano que ocorre dentro do próprio candle, tá? O que acontece? Deixa eu só printar aqui para me desenhar. Vou fazer aqui, peraí. Vai pra lá. Meu cachorro aqui. Aqui na minha cidade tá no calor da desgrama, uns 40 graus mais ou menos. Ó, vou fazer dois desenhos aqui rapidinho, tá? Peraí, deixa eu só montar aqui, vai pro lado. Caramba, aí, para aí. Vou fazer dois desenhos aqui só pra me explicar a situação, tá? Essa parte do micro pivô ali dentro. Ó, aqui a gente tem esse primeiro candle, certo? Ele abre aqui, ele é injetado para cima, tá? Ele desce com tudo. Vou fazer aqui embaixo, fica mais fácil. Você fazendo essa leitura aqui dentro do próprio candle vai ajudar muito, tá? Isso aqui desconsidera essa setinha, tá? Fechamento aqui.
Aqui. Ó, ele abre, sobe, certo? E fecha. Ele abre, desce, sobe e fecha, tá? O que acontece? Ó, esse aqui é um padrão de reversão, certo? Ó, se você estiver aqui numa região de fundo e aparecer esse candle vermelho, o que acontece? A sua análise é que ele não tem mais interesse para descer, tá? Por quê? Porque o fechamento dele foi aqui. E qual que é a próxima intenção dele? Subir, tá? Ele fechou aqui foi uma nano resistência, tá? O próprio candle ele também deixa suporte e resistência dentro do próprio corpo, tá? Então aqui ó, ele abriu, subiu, certo? Fez a movimentar, olha, fez uma nano acumulação, fez uma nano participação, então uma movimentação de alta, no caso aqui, certo? Chegou aqui em cima, teve a briga, né? Jogou para baixo e aqui ele fechou, tá? Considera essa setinha vermelha, tá? Aqui ele fechou o preço. Se aqui ele fechou o preço, ele não tem mais intenção de descer, ele vai subir, certo? Aqui no candle verde é a mesma coisa. Se ele tiver num topo, tá? Se ele tiver chegando num topo, você vai fazer bem muito mesma análise. Ó, ele abriu aqui embaixo, certo? Ele teve uma entrada pesada de venda, porém foi repelido para cima, tá? Foi injetado compra e fechou o preço, tá? Com esse fechamento, demonstra que ele não tem mais interesse de subir. E se você tiver uma confluência de região de resistência ali atrás, ou uma região de defesa forte, tá? Você tem a leitura para jogar para baixo, tá? Uma leitura de put. Eu gosto de usar aquele outro padrão ali porque ele fica mais fácil para desenhar. Deixa eu só tirar aqui rapidão. Eu gosto de usar esse padrão aqui do spinning top porque ele fica mais fácil para explicar. Ó, ele abre, sobe, certo? Tem injeção de preço e fecha, tá? O que acontece? Ó, esse fechamento aqui, ele é a sua resistência, tá? Deixa eu só marcar aqui. Ó, aqui é a sua resistência, tá? Se você tem uma resistência aqui, em tese o preço é para o preço seguinte, ele é para abrir aqui, certo? Subir um pouquinho e vai descer, porque ele vai fazer um pullback na resistência, certo? Você vai aplicar a analogia do pivô macro, pivô micro, na situação nano aqui, que é dentro da própria vela, entendeu? A mesma coisa aqui, tá? Ó, abriu, né? Subiu, foi lá em cima, abriu, desceu, né? Teve a briga, foi lá em cima, com a injeção do preço, fechou. Aqui você tem ou melhor, aqui é um suporte, né? E aqui você tem uma resistência, tá? Aqui você tem uma resistência. O que vai acontecer? O preço seguinte, ele é para abrir nessa linha simétrica, tá? Ele vai descer um pouquinho, como aqui é uma região de resistência, ela vai ser jogada para cima, vai ser expelida para cima, entendeu? Por isso que, assim, uma das conferências que hoje eu utilizo para mim entrar quando tem essa parte aqui de pavio superior e pavio inferior, eu aguardo ele fazer a negativação, tá? Por isso que eu até postei no grupo aquele dia um bizu lá, né? Para mim fazer a entrada no meu candle tem que abrir, né, ficar vermelho um pouquinho e eu jogo para cima, entendeu? Mesma coisa aqui, ele tem que abrir e ficar verde um pouquinho e eu jogo para baixo, tá? Por quê? Porque esse aqui seria o meu alvo a ser buscado, em tese, tá? Na análise nano, tá? Aqui. Aqui em cima seria o meu topo a ser buscado e aqui meu fundo a ser buscado, certo? Isso aqui na análise tá dentro da vela. Pergunta sobre essa parte do nano pivô dentro do próprio candle?
Estão conseguindo compreender certinho? Sim, sim. Pode falar, gente. Até Quando agora tá ele tranquilo. abre, quando ele abre e ele, ao invés de negativar, ele já segue o fluxo, qual é a interpretação que a gente deve tomar a partir? Aí eu, assim, deixa eu só fazer o desenho aqui. Vamos usar isso aqui como exemplo, tá? Ó, ele abriu e seguiu direto, certo? Só que aí ele teve uma. Ou melhor, eu vou fazer um comando aqui, fica mais fácil. Fica melhor para explicar com o comando. Ó, aqui quando o Kendo pera, deixa eu fazer uma outra situação. Tem que ter o Kendo anterior, né? Não dá pra fazer. Ó, é o seguinte aqui, ó. Essa aqui é essa parte aqui que me deu essa informação foi estudando a lógica do preço, tá? Ó, esse Kendo, para mim fazer a leitura nesse Kendo aqui e nesse para mim entrar, ele teria para mim, né? Ele teria que abrir e subir um pouco, certo? Aí eu jogava ele para baixo. Esse aqui também, ele tinha que abrir, descer um pouco, aí eu jogava ele para cima, tá? Como ele abriu e subiu direto, eu cancelo a minha leitura para fazer a entrada nesses dois Kendos, tá? Porém, aí eu vou ter leitura para fazer no Kendo seguinte. Por quê? Aqui ó, eu tenho um fechamento de preço, ó, que vai ser o tópico mais abaixo que a gente vai estar dando uma estudada, tá? Ó, aqui ó, você pode olhar que ele abriu sem deixar pavio, certo? Aqui também, ó, ele abriu sem deixar pavio. Então, automaticamente, daqui para cima ele fechou e daqui para baixo ele é um novo preço, tá? Daqui para baixo ele fechou, certo? Daqui para cima ele é um novo preço, tá? Então, tipo, daqui para baixo você cancela a sua leitura anterior e daqui você vai começar a fazer uma nova interpretação do gráfico, tá? Aí, o que acontece? Se ele deixar um paviozinho, esse Kendo, que é quando ele abre e já sobe deixando um paviozinho, você tem uma interpretação, se o volume estiver fazendo escadinha, tá? Estiver fazendo um degrauzinho, né? Aqui, você tem uma interpretação para entrar de capa próxima, tá? A mesma coisa aqui, tá? Mas geralmente quando é de baixo, o volume vai estar fazendo uma escadinha decrescente, tá? Aí você vai ter uma leitura para a próxima, pode ser de abertura, tá? Mas assim, se a vela seguinte ela abrir e negativar, você pode sentar o dedo que é lucro. Por quê? Porque você tem um candle de injeção de força de baixa aqui, tá? Aqui só teve baixa, tá? Só que no finalzinho teve uma pequena ação de compra, mas isso aqui é uma açãozinha irrisória, entendeu? Aqui, ó, esse aqui, o corpo todo aqui, quem domina ele é a venda, tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui ele abriu e teve toda uma injeção, então ó, a força predominante dele foi compra. Só que no finalzinho que teve uma leve entrada de venda, mas isso aqui não é irrisório em relação ao tamanho do candle, certo? Ó, se você for analisar aqui o tamanho do candle, quem dominou ele 80,
80 não, dá mais. Ó, quem dominou esse candle aqui, mais ou menos os 95%, foi a compra. Só que nesses 5% que teve entrada de venda, entendeu? A mesma coisa aqui, ó. Os 95% domínio de venda, só os 5% domínio de compra, tá? Se ele abrir, você tem uma leitura para aqui no caso do comando de venda, né? Você tem uma leitura de put já de abertura, e aqui você tem uma leitura de call de abertura. Perfeito? Perguntas? Tá tudo certo aqui. Já aceitei ele já. Perguntas aqui? Nessa parte do micro pivôzinho? Ô, João, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, Luciano. Pode falar. Opa, beleza, cara. Só uma perguntinha. Você falou um detalhe que eu achei hiper importante, até porque vai completamente contra uma análise que eu fazia. Você falou que no caso de uma entrada de fluxo, um caso de fluxo de baixa, obviamente vou observar pavio, mas você disse que nesse caso o volume apresenta escada decrescente. É isso mesmo que você disse ou eu entendi errado? Isso, é que geralmente o movimento para venda ali, geralmente ele é uma correção, né, de uma impulsão de alta, entendeu? Aí ele vai fazer uma escadinha decrescente. Então eu posso considerar uma entrada de fluxo para baixa, mesmo com o volume apresentando escada decrescente, é isso? Isso, mas assim, se o fluxo de venda, no caso, ele for uma correção, tá? Entendeu? Entendo. Você vai ter uma impulsão de alta, aí ela vai fazer Isso. uma correção de baixa. E geralmente ela tem essa movimentação de correção, ela tenta buscar uns 50% da sua pernada de... Deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu tentar te explicar aqui. Eu tirei os indicadores para ficar mais fácil a explicação, tá? Certo. Ó, aqui dá mais ou menos um exemplo. Ó, você tem uma... Deixa eu só colocar a linha aqui. Ó, você tem uma impulsão de alta, certo? Você tem uma impulsão de alta. Aí desse ponto aqui ela começou a fazer uma correção, tá? Aqui desse engolfo de baixo, certo? Ó, ela era para vir mais ou menos até que os 50% desse candle, dessa correção. Deixa eu marcar aqui. Só que ela passou porque aquele candle ali foi muito grande. Ó, esse candle aqui foi muito grande, mas essa correção de baixo era para chegar mais ou menos até aqui, tá? Aqui a gente não tá nítido, mas ó, aqui ó, começou aqui fez a reversão, certo? Esses dois candles aqui, o engolfo, né? Tá vendo? Sim, sim. Aí você percebe aqui que ela começou a ficar decrescente? Deixa eu marcar aqui pelo print, fica mais fácil. Ó, tá vendo aqui, ó, ficou decrescente. Aqui ficou contido, né? Contido. Que foi esses dois candles. Mas mesmo assim, ó, aí começou a ficar decrescente de novo. Entendeu? Que foi esses dois candles vermelhos. Aí aqui já foi a exaustão, né? Esse candle. Mas geralmente, assim, quando após uma impulsão, tá? Quando ela começa a fazer a movimentação de correção, ela tende a buscar 50% da pernada de impulsão e o volume tende a ser contido, tá? Agora, se fosse ao contrário, se o gráfico tivesse assim, em tendência de baixa, aí seria ao contrário, tá? Entendo, beleza. Não sei se deu para entender. Entendi, sim, tranquilo. Aqui, ó. Aqui ele começou, ó, ele rompeu esse fundo aqui e começou uma baixa, certo? Ó, aqui tem toda uma impulsão de baixa, certo? Aqui ele começa uma correção de alta. Ó, você tá vendo que tá decrescente? Sim, sim. Mas assim, ela tem que fazer isso, porque ó,
Tá vendo aqui, ó, ela chegou mais ou menos nos 50% aqui e fez uma nova impulsão. Só que aí aquela já começou uma Reverter. estrutura de alta, né? É. Entendeu? É sempre assim, você tem que identificar essa parte da movimentação de impulsão e correção, tá? Ok, tranquilo. Obrigado. Tá? Nada. João, eu queria fazer uma pergunta. Sim, pode ficar à A vontade. análise, a análise nano, né? Ela, Isso. ela vem em sequência na ordem de prioridade das análises. No caso, primeiro a gente tem que fazer análise de saúde da tendência, uma análise macro do que está acontecendo para que, por último, a gente faça uma análise nano, no fundo, Peraí, se deixa eu falar só um pouquinho mais alto, por favor. botar. Pera. Eu queria saber a prioridade das etapas de análise, né? Porque você falou aí da análise nano, então eu queria saber. Primeiro a gente tem que fazer a análise macro, né? Saúde da tendência, onde é que o preço está situado, tudo mais, para depois fazer essa análise nano, né? Isso, aham. É assim, essa análise nano é uma confluência a mais, entendeu? É assim, você vai analisar primeiro a tendência macro, a tendência micro, né, que é a tendência média. Aí você vê a parte, melhor, você vai analisar qual que é a tendência dominante do gráfico, certo? Alta, baixa. Aí você vai identificar os seus pontos de impulsão e correção próximo da sua região de preço, certo? Identificado esses pontos, aí você parte para análise micro, né? Que vai ser naquela região ali de, você dá o zoom ali, quer ver aqui, deixa eu colocar aqui. Ó, eu costumo colocar aqui, ó, tá vendo aqui no cantinho? Período 30 aqui? Uhum. Eu costumo colocar aqui no período 30 porque ó, eu tenho essa visão, eu não preciso ficar dando zoom, essas coisas no gráfico, tá? Aqui eu já tenho, ó, a minha tendência dominante aqui é de baixa, certo? Aqui deixa eu colocar aqui ó, aqui tá com acumulação, mas aqui começou uma tendência de bala. Comprou esse fundo, começou a fazer uma estrutura de baixa, certo? Aqui começou a fazer uma, deixa eu desenhar aqui rapidão. Ó, rompeu o fundo, certo? Isso aqui a gente vai ver na próxima live lá. É como que eu identifico a questão da formação de uma micro tendência, tá? Ó, começou a fazer a movimentação das ondas, né? 1, 2, 3, entendeu? Você identificou a formação das ondas. Eu identifiquei a microestrutura de baixo, tá? Aí eu falo microestrutura porque fez, ó, aqui tem um topo mais baixo que o outro, certo? Aí o pessoal fala até micro tendência, micro não sei o quê. Aí eu chamo de microestrutura, porque fazendo um estudo mais aprofundado de análise gráfica, eu achei, assim, ficou mais fácil para mim compreender chamando desse jeito, entendeu? Aí daqui para cá dá para puxar uma micro LTB, tá? E para ir trabalhando. Aí o que eu vou fazer agora? Só que assim, aí você tem ali dentro do operacional, você tem as médias te dando suporte, tá? Eu tirei os indicadores só para ficar fácil da explicação dessa análise do preço, tá? Ó, aqui é grosso modo falando, eu tenho a microestrutura, certo? Eu tenho a região aqui de suporte, eu vou analisando, ó, fez um padrão de candlestick, deixa eu marcar aqui, ó, fez um padrão de candlestick, a questão de volume está favorável para minha entrada, entendeu? Eu vou analisando essas confluências. Não sei se deu para sanar a sua dúvida. Deu sim, obrigado. Mais perguntas? Perguntas ou a gente pode ir para o próximo tópico? O Vini pode ir, tá tranquilo aqui. Tá, deixa eu só sanar uma situação aqui. Ó, eu identifiquei aqui, certo? Que fez um padrão de reversão, tá? O que acontece? Ó, que fez esqueci o nome Estrela da Manhã, nesses 3 candles aqui.
tá? Deixa eu marcar aqui. Ó, eu tenho toda uma análise, certo? Esses 3 candles aqui, eles formou um padrão de reversão, certo? O que aconteceu, ó? Esse candle aqui, acho que eu acabei falando e não cheguei nessa explicação. Ó, esse candle, ele fez a nanomovimentação que eu preciso, que é a minha validação da minha entrada, certo? Ó, ele abriu e ficou verde, tá? Se ele ficou verde, eu jogo ele para baixo. Por quê? Porque toda a minha leitura, todo o meu suporte tá para uma leitura de baixa. E aqui o volume também ele tá crescente, tá? Então eu tenho que, pelo menos até nesse pavio aqui, ele vai ter que ser trabalhado, tá? Que é a nova mínima, né? Uma mínima a ser buscada, tá? Essa parte de pavio a gente vai até falar lá na frente, tá? Acho que era isso que você tinha perguntado, eu acabei falando da estruturação e não falei da confirmação nano. Bom, vamos pro próximo tópico. Preço de continuidade. O preço de continuidade, isso aqui, gente, isso aqui é para entrar, assim, esse conhecimento aqui ele é bacana para você validar junto com o volume para seguir o fluxo, tá? Porque geralmente o candle ele vai nascer simetricamente, certo? E o pavio tem que estar, o pavio do primeiro candle tem que estar no corpo do segundo e o pavio do segundo tem que estar no corpo do primeiro, certo? Vamos aqui para o gráfico. Deixa eu dar um zoom aqui para... Ó, aqui vocês estão vendo ó, aqui fez uma reversãozinha, sabe? Aqui eu tenho um micro topo, tá? Eu tenho esses 2 candles. Essa questão da continuidade, do preço de continuidade é uma confluência também, tá? Ó, você está vendo que o pavio dos 2 candles, eles estão um no corpo do outro, certo? E ó, ele abriu simetricamente, tá? Esse primeiro candle ele fechou aqui, tá? Onde está o mouse. E o segundo candle ele abriu basicamente aqui nesse ponto de abertura do primeiro candle, o fechamento do primeiro candle, certo? A abertura do segundo candle foi praticamente no ponto de fechamento do primeiro candle, tá? Ó, a mesma coisa aqui, ó, não parece, mas eles estão simétricos aqui, ó. O pavio tá no corpo, não, esse aqui não tá não, ele passa um pouco, então esse aqui já desconsidera, tá? É só quando abriu em gap eu também desconsidera, tá? Ó, abriu em gap, o ruim de OTC é que tem muito gap, né? Deixa eu achar mais um padrão aqui por trás para me explicar melhor. Ó, pela linha do mouse aqui dá para vocês verem, né? Ó, o pavio está no corpo do segundo candle. Ó, a questão da abertura e fechamento aqui, ó. O primeiro candle fechou aqui, o segundo candle abriu na linha do fechamento do primeiro candle. E o pavio do segundo candle está no corpo do primeiro. Ó, o volume dos dois, ele tá basicamente contido. Olha, você tem uma microestrutura de baixa, você tem a leitura de continuidade para esse terceiro candle. Entendeu? Pera aí. Eu vou dar um exemplo para alto. Vou achar um exemplo aqui de alto agora. Não é o exemplo mais bonito, mas aqui tá valendo. Ó. Esse segundo candle aqui ele abriu em gap. Assim, em tese eu não faria minha leitura para esse terceiro candle, tá? Eu só vou dar um exemplo aqui, tá? Ó, você tem um pavio aqui do primeiro candle está no corpo do segundo e o pavio do segundo está no corpo do primeiro, certo? Porém, ó, como ele não abriu aqui simetricamente, ele abriu em gap,
eu já não faria uma leitura para esse terceiro candle, tá? E o volume aqui, ó, ele tá favorável porque ele tá assim, esses dois primeiros aqui ele tá decrescente, então vai mais um, certo? Só que esse terceiro candle aqui, para mim fazer a minha leitura, ele teria que fazer aquela negativação, certo? Igual aqui, ó, que é um exemplo aqui, ó. Só que isso aqui já entra outra situação, tá? Ó, tá no corpo, ó, abriu e fechou simetricamente, o pavio tá no corpo. Ó, esse candle aqui ele abriu em gap, tá? Só que aí ele, ó, esse candle aqui, ele tá com a anomalia aqui do volume, certo? O volume verde, candle vermelho, você tem uma leitura para continuidade. O que acontece? Aí ele veio buscar minha defesa aqui, ó. Tá vendo essa minha defesa aqui do... Deixa eu marcar aqui. Aí ele veio buscar 50% desse candle de força e o paviozinho aqui atrás, ó. Tá? Então, a partir do momento que ele dá um pico de vela e sobe, eu tenho a leitura para jogar para baixo. Por quê? Eu tenho mais uma questão da estruturação gráfica, tá? Aqui eu tenho um topo duplo. Deixa eu achar um exemplo de alta aqui bacana. Ó, aqui é um exemplo bacana. Ó, o pavio do primeiro candle está no corpo do segundo, o pavio do segundo candle está no corpo do primeiro. Aqui tem a questão da abertura simétrica, tá? A abertura do segundo candle está simetricamente com o fechamento do primeiro candle. Então, o volume está basicamente contido, tá? Então eu teria uma leitura para cal nesse terceiro candle, certo? Perguntas nessa questão aqui do... Vocês têm pergunta aqui?